Vamos seguir de olho nos desdobramentos dessa guerra lá no Oriente Médio, conversando agora com o nosso colunista Ciro Reis. Ciro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez por aqui. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Quero muito te ouvir a sua avaliação aí pelo que a gente tem acompanhado. Inclusive, falamos agora com Mariana Jangiacomo sobre o quão delicado é essa negociação e o que a gente tem acompanhado, principalmente quando envolve Israel e Líbano, que aparentemente não conseguem avançar em um cessar-fogo relevante, no sentido de que Israel teria que tirar as tropas do sul do Líbano e vice-versa, também lá no caso do norte de Israel por parte do Hezbollah. O quanto que isso pode impedir, por exemplo, que aquele acordo de cessar-fogo que foi já fechado, pelo menos o provisório, que ele consiga avançar, Ciro? Esse processo todo está sendo marcado por muita volatilidade, instabilidade, e isso vai continuar. Quer dizer, esse tom vai continuar a ser adotado, porque são dois lados que não confiam um no outro, mas, de qualquer maneira, a continuidade de conflito também não interessa nem ao Irã, nem aos Estados Unidos. Agora, o que nós vamos ver, eu acho que isso é importante, quer dizer, qual será um novo redesenho? Se a paz absoluta ela é difícil, se ainda restam arestas a serem acertadas para que um acordo de paz seja, digamos, se possível, definitivo, o que nós temos que olhar agora é o que essa guerra já trouxe em termos de impacto econômico e qual vai ser o redesenho, digamos, geoeconômico a partir desse conflito. Para falar em pouquíssimos números, que ajudam a resumir essa ideia, esse cenário, tanto o FMI como o Banco Mundial já estimam que o crescimento global este ano vai cair de estimados 2,9% para 2,5%. A União Europeia estima que vai crescer apenas, a zona do euro vai crescer apenas 0,8%. Enfim, todas as contas estão sendo refeitas e novos cálculos também estão sendo feitos para identificar quais os novos passos, os novos caminhos. Hoje mesmo eu falava com mais de 10 colegas europeus num evento online internacional e perguntei especificamente a opinião deles sobre a posição do Brasil, sobre como hoje o Brasil é visto e levando em conta todos esses problemas de um acordo Mercosul-União Europeia que está assinado, está em vigor, mas ainda oferece alguns obstáculos para produtos brasileiros. E foi interessante ouvir de boa parte deles a seguinte questão: olha, o Brasil para nós antes, visto da Europa, era uma questão muito relacionada a direitos humanos, violência, desmatamento na Amazônia. Hoje o Brasil é visto como um parceiro muito importante do ponto de vista de energia, do ponto de vista de minerais, terras raras. Enfim, então, eu acho que a gente deve olhar aí para frente. Claro que o momento atual preocupa, mas é hora de preparar os novos movimentos. Sem dúvida. E aí aproveito para enxergar, olhando para esses novos movimentos também, quais são os movimentos que, na sua avaliação, são essenciais, que o Brasil precisa tomar, mas, claro, esses outros países que estão diretamente ligados e que podem vir a ser impactados ainda, mesmo que essa guerra fique, por exemplo, em stand-by, como a gente tem acompanhado. O Brasil tem, eu sempre digo, o Brasil tem uma boa lição de casa a ser feita. Vários países e vários blocos estão trabalhando no sentido de pavimentar os seus caminhos para os próximos anos, as próximas décadas, já levando em conta os desafios atuais de buscar novas fontes de energia, que não sejam mais as fontes oriundas do petróleo. Enfim, então, eu acho que esse desenho é uma questão urgente, e até como estamos próximos das eleições, eu acho que seria mais do que oportuno se os candidatos também começassem a desenhar os seus planos com base neste novo ambiente global que a gente está vivendo, onde cada exportação ela terá que ser melhor negociada, cada
tratado, cada conversa do ponto de vista de negócios, ela terá que ser mais refinada, os argumentos terão que ser cada vez mais bem elaborados e convincentes. Então, eu acho que ninguém tem uma resposta definitiva em relação a o que será o mundo daqui a 1 ano, 2 anos. A única certeza é que, com tanta volatilidade, é necessário que os países, os agentes econômicos, sejam muito criativos, que se adaptem a essa nova situação de um risco permanente em diferentes variáveis e criem um planejamento estratégico consistente. Muito bem. Ciro Reis, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Um bom trabalho para você nessa semana e uma quase boa noite já para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada.